Olá, uma boa noite a todos. Aqui bem friozinho. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me chamo Bruna Natane Rodrigues, sou uma trabalhadora aqui da casa, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. E hoje eu trouxe o assunto do capítulo 26, para quem quiser acompanhar junto, Dai de graça o que recebeste gratuitamente. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Olha só que interessante, Já começa de uma forma bem específica. A mediunidade, ela é gratuita. Mas, olha que interessante essa primeira parte. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade. Então, os apóstolos, eles tinham mediunidade e até mesmo antes deles, antes da vinda de Jesus Cristo, a mediunidade já existia. Então, não foi algo que veio com o tempo, com o desenvolvimento e depois da vinda do Mestre Jesus. Então, é algo que vem inato, inerte na gente, como a nossa capacidade, de falar, a nossa faculdade de falar, de olhar, de ouvir, de andar. Então, ela já vem inerte junto, no nosso espírito. Para a gente entender um pouquinho melhor, o que seria então, a mediunidade? A mediunidade, ela refere-se, à capacidade que as pessoas têm, de servir como intermediários do plano físico para o plano espiritual e vice-versa, permitindo a comunicação com os espíritos desencarnados. Essa faculdade, considerada natural e inerte à condição humana, pode manifestar-se de várias formas. Então, eu trago aqui para vocês hoje os tipos de mediunidade. E tem duas ramificações: a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. Então, vamos lá. Existem, então, os médiuns tiptólogos, os médiuns motores, os médiuns de transporte, os médiuns de translação e suspensão, os médiuns de efeitos musicais e os médiuns de materialização. E a mediunidade, de efeitos intelectuais, então, existem os médiuns audientes, os médiuns falantes, os médiuns videntes, ou os mais conhecidos como os clarividentes, os médiuns inspirados, os médiuns de pressentimento, médiuns sonâmbulos, médium escrita, os psicógrafos, os médiuns pintores e músicos, médiuns curadores, médiuns intuitivos e, para finalizar, os médiuns pneumatógrafos. Não vou dar muito
não vou entrar nem em muita ênfase em cada um deles, até porque tem bastante coisa, né, para falar de cada um deles. E eu venho aqui para trazer um pouquinho também de curiosidade para vocês também irem atrás de informações, para vocês não ficarem, né, só recebendo informações aqui da gente, né, pelo canal, mas também que vocês vão em busca de mais informações, que também faz parte, né, do desenvolvimento individual de cada um e espiritual também. Então, aqui dando continuidade, quem conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida. Pode-se, assim, ter manifestações, mas que poderia lhes garantir a sinceridade? Os espíritos levianos mentirosos, espertos, e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aqueles, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro as pedir seriamente, depois se edificar sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, a partir do momento que um médium usa da sua mediunidade, né, para benefício próprio, para se beneficiar tanto materialmente, né, e financeiramente, né, cobrando um trabalho mediúnico, ou até mesmo ajudando o próximo com segundas intenções, pensando no que aquela pessoa vai trazer de retorno, né, positivo para si mesmo, aqui já fala tudo, né, já não tá certo. Vamos visualizar comigo. Alguém, provavelmente todos nós, né, já vimos histórias em quadrinho, que tem aquelas tirinhas assim, que tem o balãozinho das falas. Então, no mundo espiritual, né, no plano espiritual, o nosso pensamento, ele cria forma. É como se ele ficasse o nosso pensamento dentro desse balãozinho, como se fosse, né, nessas tirinhas. Então, no mundo espiritual, o nosso pensamento criando forma, os espíritos bons e não tão bem desenvolvidos estão ali olhando, eles conseguem visualizar o que a gente está pensando. Então, os espíritos estão ali. Se o médium, dependendo, né, de como o médium faz os trabalhos, o espírito está ali olhando o que você está pensando. Vou dar um exemplo, né? Se um médium usa a benefício próprio, né, faz tratamento espiritual cobrando, então a pessoa, né, vai estar com o espírito ali, não quer dizer que ela realmente não esteja, né, acompanhada de um espírito, que ela não seja um médium, mas aquele espírito, a gente não sabe a procedência, né, tanto do médium, muito menos do espírito que está com ela, a questão da vibração e tudo mais. Pode ser que aquele espírito está passando as informações para o médium, mas falando tudo aquilo que a pessoa quer ouvir. Nem sempre, porque as pessoas muito céticas às vezes pensam, né? Não, eu vou lá a fulana de tal, no fulano de tal, ele fala, nossa, falou certinho e eu nunca falei nada pra ele. Será que ele tem um fone de ouvido e
o microfone e tem alguém lá atrás escondido, olhando, né, rede social, pesquisando tudo, para saber tanta coisa assim? Nem sempre. Pode ser que sim, mas também a grande maioria das vezes não, né? Pode ser realmente que esse espírito que está junto com aquele médium esteja ali, olhando, né, e vendo todos aqueles teus pensamentos e teus sentimentos. Então, a gente tem que tomar, né, muito cuidado com a procedência do médium. E, tendo conhecimento dentro da doutrina espírita, a gente já sabe que quando cobra por algum trabalho nesse sentido, a pessoa tá fazendo errado, com certeza. E aquele espírito que tá junto ali nem sempre é um bom espírito, né? Porque tá ali pra falar justamente aquilo que tu quer ouvir, então, pera lá, não é bem assim, né? Que as coisas funcionam. E tem outra também. Mais pra frente aqui eu vou ler mais um pedacinho e vai aparecer também que a mediunidade ela pode ser, né, bloqueada com esse mau uso, né? Então, continuando, ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Então, aqui já diz tudo, né? Não é uma profissão. Então, a gente não tem o porquê estar cobrando, né? Por isso, né? Pelo fato da gente ter mediunidade por essas comunicações. Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Então, ela não necessariamente é permanente, né? Então, se a gente faz mau uso da nossa mediunidade, né, com segundas intenções, com a intenção, né, de se beneficiar, né, com o próximo, a gente pode ser anulado. Ou também tem a questão da vibração. Se a gente tá numa vibração boa, fazendo da forma correta, a gente vai estar atraindo espíritos bons, né, daquela mesma vibração. Se a gente muda a vibração, né, e começa a usar a mediunidade de forma errada, né, cobrando, enfim, a gente vai estar atraindo espíritos da mesma vibração. Então, ou pode ser anulada a mediunidade também. Daí a pessoa tem que se coçar, né, e achar outras formas de continuar trabalhando, ou ela realmente vai pôr a mão na consciência, né, vai se conscientizar de que está fazendo de forma errada o uso dessa mediunidade. Seria, pois, para o esplendor, um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Olha que interessante, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá lá numa consulta, né, e simplesmente some, né? O guia espiritual vai lá, né, e recolhe aquele espírito, a própria espiritualidade, né, vai lá e recolhe aquele espírito, pode ser provavelmente, né, um espírito zombeteiro, um espírito menos evoluído, vão lá e recolhe aquele espírito. E daí a pessoa, né, o médium que tá ali trabalhando também de forma errada, vai sofrer as consequências, né, e como é que vai continuar, né, se estiver num atendimento. Vai pra parte de improviso, né, mas a pessoa que está sendo atendida com certeza vai ver que aconteceu alguma coisa, né? Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento. Por isso, ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o exercício está anulado. Assim, não há
um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Gente, vamos tomar cuidado. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Mas não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posta à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, é uma missão. A gente vem com uma missão de usar essa mediunidade a benefício para ajudar o próximo, né? Nunca a nós mesmos. Tanto é que se a gente precisa de ajuda, a gente vem também, né, busca na casa, no centro espírita, indiferente, né, o local, a gente busca ajuda também. Busca atendimento, né? Aqui, por exemplo, né? Para quem trabalha aqui na fraternidade, a gente busca as conversas fraternas, né? Onde a gente senta, conversa com o médium, né? Que através do médium também tem, né, a comunicação espiritual. Então, a gente tá aqui para servir gratuitamente, porque é isso aí, né? Dar de graça do que de graça recebeste. A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso por um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Olha que bacana, né? Então, se a gente vem aqui em busca de ajuda, né? A gente vai obter a ajuda dos médiuns, que através do magnetismo, né? Através do fluido, tanto nosso quanto da parte espiritual, a gente tem os tratamentos e é tudo de forma, né, gratuita. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que não tem do que viver. Do que na mediunidade. Que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e os seus sacrifícios, ao passo que se afastem daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Então, que a gente possa colocar a mão na consciência, né? E não usar de forma errada a nossa mediunidade, que é em benefício do próprio, não a nós mesmos. Que, caso a gente precisar, que a gente procure ajuda mesmo dentro, né, da casa, dentro, né, do templo, dentro da igreja, de onde vocês vão, até porque mediunidade não é unicamente, né, como já falou ali no início, não é um privilégio para alguns, né, mediunidade é para todos. Então, todos nós temos, uns mais aflorados, outros menos. Isso também vai de acordo com o que a gente precisa de evolução espiritual aqui,
Às vezes até a gente mesmo, no nosso plano reencarnatório, podemos ter pedido isso, né? Aí eu preciso ir com a minha mediunidade mais aflorada para testar, para mim conseguir me testar em algum aspecto, né? Alguma atividade que eu preciso fazer, ou até mesmo eu preciso ir com a minha mediunidade mais bloqueada para mim conseguir fazer ajudar na minha evolução espiritual, direcionando, né, para alguma habilidade que a gente precisa desenvolver. Então é isso, que nós possamos colocar a mão na nossa consciência e ficar de olhos bem abertos também, né, com esses atendimentos que as pessoas fazem, né, o mau uso da mediunidade. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.